Sr. Presidente, Srs. Deputados, discutimos hoje um conjunto de iniciativas sobre o atual modelo de avaliação de desempenho de docentes e sobre a divisão da carreira docente, modelo e divisão que foram impostos pela anterior tutela do Governo do Partido Socialista. Não nos enganemos, Srs. Deputados, o que está em causa, o que está hoje em discussão, é a reposição ou não da justiça, da seriedade, da competência. O que está em causa é se esta Assembleia assume ou não a responsabilidade de colocar um ponto final no que foi um processo político marcado por tanta arrogância e que foi gerador de tanta instabilidade, de tanta incerteza, de tanta desmotivação no sistema educativo português. Foi em nome da dignidade dos professores que todos os dias estão nas escolas, estão nas suas salas de aulas, trabalhando com os seus alunos, conhecendo as dificuldades do sistema educativo. Foi em nome dessa mesma dignidade que milhares e milhares de professores juntaram as suas vozes, reivindicando o fim da divisão da carreira em duas categorias e o fim do modelo de avaliação. A mobilização de professores que assistimos ao longo da anterior legislatura foi de uma tal densidade, de uma tal capacidade, de uma tal força reivindicativa que eu creio que nunca tínhamos assistido a um movimento tão forte no sistema educativo, jamais na democracia portuguesa. E as palavras de ordem, as reivindicações centrais deste movimento de professores, que atravessou todas as ideologias políticas, todas as idades e todos os escalões da carreira, foram duas essas reivindicações: acabar com uma divisão arbitrária da carreira de professor, acabar com um modelo de avaliação que foi sempre incompetente e injusto. E, portanto, aquilo que se pretende hoje é que esta Assembleia assuma a responsabilidade de pôr um ponto final num processo político que foi tão doloroso, tão tenso para o sistema educativo. Sabemos, aliás, que sobre o modelo de avaliação, a vontade desenhada pela tutela do anterior Governo do Partido Socialista não foi jamais melhorar aquilo que é o sistema educativo, jamais melhorar as práticas educativas em sala de aula. Não, ele foi construído, ele foi desenhado para dificultar a progressão na carreira dos professores e, portanto, o único objetivo, a preocupação central dos anteriores responsáveis do Ministério da Educação era só era a poupança salarial, a fatura salarial do Ministério da Educação. E por isso mesmo se explica que se tenha construído um modelo tão kafkiano, mas um modelo tão injusto, em que as cotas impediam que os professores fossem classificados por aquilo que de facto é a qualidade do seu desempenho. É isso mesmo. E, portanto, porque essa reivindicação, porque essa reflexão sobre qual era o objetivo do modelo de avaliação foi feita na anterior legislatura, eu penso que não devem subsistir nestes debates qualquer equívoco. Aquilo que as escolas e os professores pedem e esperam hoje e amanhã na votação a esta Assembleia é que cada força partidária assuma os seus compromissos. Exato. Que cada força partidária seja parte interessada em encerrar aquele que deve ser um dos capítulos mais lastimáveis da história da política educativa em Portugal. Senhores deputados, chegou o momento de pacificar as escolas e de repor a justiça. E repito, portanto, para que não haja qualquer equívoco, para que esta pacificação seja possível, há duas condições essenciais: acabar com a divisão da carreira e suspender o atual modelo de avaliação. Senhores deputados, ontem surgiram sinais importantes daquela que foi a reunião entre o Ministério da Educação e os sindicatos representativos dos professores, e é sempre bom notar como o Ministério é tão célere a marcar estas reuniões quando há debates e decisões a tomar nesta mesma Assembleia. Mas a verdade é que foram enunciadas um conjunto de intenções que não passaram disso mesmo, que não passaram de intenções. E, portanto, nas escolas continua-se a ter a obrigação de fazer um desenho para o segundo ciclo do modelo de avaliação, porque a comunicação que foi enviada às escolas pelo Ministério da Educação é relativa ao primeiro ciclo. E é por isso mesmo
porque nas escolas continua a vigorar uma lei e um modelo de avaliação injusto e incompetente, que há 3 condições que eu considero serem fundamentais no debate que fazemos sobre o modelo de avaliação. O modelo não pode continuar, o segundo ciclo não pode dar início. Segunda condição, nenhum docente pode ser prejudicado por um modelo que era incompetente e injusto. Terceira condição, as atribuições de classificação de muito bom e de excelente não podem ter efeito ao nível dos concursos ou da progressão na carreira. E a razão é muito simples, senhores deputados, é porque este modelo fazia com que pessoas em situações idênticas tivessem classificações diferenciadas. Basta ver, um professor contratado numa determinada escola pode ter a classificação de excelente. Um professor contratado numa outra escola, exatamente com os mesmos anos de contratação, as mesmas qualificações, porque a escola entende que não deve atribuir o excelente, tem bom, quando chega ao concurso ele é prejudicado. Nós não podemos permitir que classificações injustas tenham efeitos nos concursos e na progressão da carreira dos professores. E, portanto, senhores deputados, são estas as condições para uma solução, são estas as condições para a pacificação das escolas. E, curiosamente, este mesmo debate e estas mesmas condições já foram discutidas várias vezes no plenário desta Assembleia na anterior legislatura. E desses debates, aliás, surgiram compromissos políticos que foram assumidos pelas diferentes forças políticas que se apresentaram a eleições. E o resultado das eleições é claro. Existe hoje nesta Câmara, haveria nesta Câmara uma maioria clara que se batia pelo fim da divisão da carreira e pela suspensão imediata, e uso aqui uma expressão utilizada no discurso de apresentação do programa eleitoral do Partido Social Democrata, a suspensão imediata do modelo de avaliação de desempenho docente que está em vigor. E, portanto, a maioria desta Câmara tem um compromisso e desse compromisso tem que haver uma consequência. E essa consequência é que saia desta Assembleia uma lei que seja vinculativa, que não conte apenas com intenções negociais por parte do Ministério da Educação, mas que seja vinculativa, que suspenda desde já o processo, que não penalize os professores, que não conte com classificações que são injustas para prejudicar, que são o concurso e progressão na carreira. Que o Partido Socialista considere que neste debate, nesta incerteza que se vive nas escolas, a principal coisa que tem a fazer é tentar manter a face e esconder a derrota, provavelmente não é de estranhar. Mas, senhores deputados, eu creio que é de estranhar que o Partido Social Democrata tenha apresentado a esta Câmara uma proposta onde a palavra suspensão, tantas vezes utilizada até há uma semana atrás, tenha subitamente desaparecido daquilo que eram os compromissos do PSD. E, portanto, é verdade que muitas vezes nos últimos dias tem sido dito que o debate sobre o modelo de avaliação se tornou uma questão de semântica. Eu creio que a dúvida que fica é se para o PSD há uma dúvida semântica com esta expressão compromisso de verdade. E, portanto, se o PSD tem dúvidas sobre a palavra compromisso, quando diz no seu programa, suspenderemos o atual modelo de avaliação de professores. Espero que essa dúvida não subsista, porque, senhores deputados, o país, as escolas, os professores esperam que esta Câmara esteja à altura da responsabilidade, à altura de pacificar as escolas, de modo a avançarmos deste atoleiro em que a gestão absolutamente autoritária e arrogante da anterior tutela do Ministério da Educação atolou o debate sobre educação. É essa a nossa responsabilidade. Muito obrigada.